Cultura e Saber de hoje veio até a cidade de Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo, para conversar com José Leonel. Ele é autor do livro Escravos da Insensatez, é um livro de crônicas. José, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu começo pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Muito obrigado pelo convite. Eu dou um agradecimento a você, aos telespectadores, a todo mundo que está fazendo por bem de socorrer. É uma grande alegria estar aqui falando sobre essas ideias que eu gosto, né? Porque eu não teria escrito sobre elas, né? A minha trajetória é uma trajetória em ciências humanas, né? Desde muito pequeno, eu sou de uma família que até de uma maneira exagerada cultua a cultura e a leitura, enfim, essas coisas todas, né? Meu tio, meu pai já lançaram livros, enfim. E minha avó era uma professora de história no interior, né, de Lorena, muito conhecida por ser muito vivaz no ensinar dela, né? E eu fui quase criado muito perto dela. E a minha trajetória é assim, o que acontece? Depois eu segui para humanas, eu vou confessar para você, na época do vestibular não tinha muita certeza não, mas eu segui para o direito porque eu entendi que o direito é, é uma coisa que tem a ver com leitura, é uma disciplina o ponto central é leitura e interpretação de texto. E não me arrependo, eu gosto do direito. O problema é que eu não gosto tanto quanto literatura, eu gosto mais de literatura. Eu prefiro. E história também. E eu entrei por isso aí, fui prestar concurso, fui promotor de justiça de 94, depois em 99 eu passei para juiz federal, 26 anos, fez agora 26 anos, dia 24. E é uma profissão boa, eu gosto muito, mas assim, não é assim, eu não lido com aquilo que eu sou apaixonado, que é apaixonado mesmo, eu sou pela literatura. Essa é uma paixão. Eu leio 2 livros por semana desde os 15 anos. E não é, eu estou falando isso para contar vantagem, não, porque às vezes eu leio mal. Mas assim, eu tenho uma necessidade disso, eu gosto muito. Sai alguma coisa, eu fico, que lançou, sabe aquele interesse? Sim, Né? E agora com esse negócio das redes sociais, é assim, né? Você bota o interesse numa coisa, aparece 200 propagandas. verdade. Nossa, é livro, é curso, tudo aparece para mim. Porque o pessoal já notou, né? Que eu fico. Se eu não ler um pouquinho no final do dia, eu não consigo nem dormir. Então é uma paixão que você tem desde a adolescência, a escrita e a leitura. A escrita é leitura. Eu cometi um erro, a meu ver, né? Eu deixei para escrever muito tarde. Eu li, eu achava que a hora que eu fosse escrever, naturalmente ia sair alguma coisa razoável. Que mentira. Na verdade, para ser um escritor razoável, dando a minha opinião, tá? É condição necessária, mas não o suficiente, ser um grande leitor. Você tem que ler bastante, 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 bastante. Mas não é só isso. Você tem que fazer o óbvio, você tem que escrever também. E eu Sim. deixei passar os 40 anos, depois que eu fui, eu falei, não, eu escrevi um texto um dia, né? Guardei na gaveta, que é o truque da gaveta que eles falam. Você deixa ler uma semana dormindo, um mês dormindo. Voltei, peguei, estava um lixo completo. Né? E não sou de fazer fita, estava ruim mesmo, né? Meu pai me disse que estava ruim. Eu mostrei para ele. Estava ruim por quê? Porque eu estava nessa arrogância de saber, de pensar que por eu ter lido muito, não. É necessário ler bastante. Mas você tem que treinar também. E desde então que eu percebi isso, eu tenho que treinar diariamente. Agora eu escrevo diariamente também. Sim, Sábado, domingo, feriado. sobre qualquer coisa. Na verdade, eu sempre estou com um projeto, né? Uhum. 2 ou 3, né? Eu escrevo, eu estou sempre escrevendo. Esse livro aí que eu vou lançar agora, eu estou fazendo há 6 anos. 6 anos. Você estava contando pra gente, né, que você tem um livro que está ali pré-lançamento, né? Esse- Isso. E é um livro histórico. Aqui são crônicas, esses aqui eram crônicas históricas já. Sempre o assunto tergiversa, não, ele se caminha junto com a história, o que eu escrevo. Ou são contos históricos, são crônicas históricas, agora é um romance histórico que eu estou fazendo. Por quê? Porque meu pai era professor de história, meu tio era professor de história e minha avó era professor de história. Então você vê. Hum. Então a influência não só da literatura, Sim. mas da história é muito grande. Eu até conto para as pessoas ficam assim alarmadas. Minha avó me deu uma lista uma vez de 20 livros para eu ler até os 20 anos. Hoje em dia tem novas ideias sobre pedagogia, tudo. Muita gente já disse para mim, mas que absurdo, uma opressão. Eu falo, não, eu juro, eu fiquei tão feliz na época. Recebi o Sim, livro. Assim, era outro contexto, era outro mundo, né? sim. Ah, quando eu estou com 54 agora, então no final da década de 70, começo da década de 80, as coisas eram assim. Eu disse, olha, lê isso aqui, você não vai se arrepender. Ela não brigou comigo, nem nada disso, Uhum. mas era uma tutora. Era alguém que me dizia, ó, isso é bom, isso não é bom. E Uhum. os conselhos dela, 90% deles eram sábios. Por que eu disse que não todos? Uma das coisas que ela dizia sempre para mim é o seguinte:
olha, não leia nada com menos de 50 anos. Nenhuma obra lançada há menos de 50 anos. Porque a crítica não amadureceu, você pode correr o risco de ler besteira. Ele falava, tem tanta coisa boa, os clássicos, né? Sim. Que todo mundo sabe que é bom, que é certeza que é bom. Então vai neles, cristão. Ela falava para mim, às vezes, desse jeito. Vai neles, para que você vai se arriscar? Com o modismo. Uhum. E ela, acho que ela tinha razão na época dela, mas hoje em dia, com a velocidade da É comunicação, não verdade. tem condição. Não dá para esperar 50 anos. Não dá, não. Nem uma semana. O Itamar Vieira Júnior lançou um novo livro dele, já estou lendo, ele lançou acho que semana passada. Ele é ótimo. Ele é ótimo, eu gostei, fiz um curso com ele até, gosto muito. Então, assim, é lógico que esse conselho delas talvez tivesse algum significado nos anos 60, nos anos 70, mas Sim. hoje não dá, né? A gente tem que acompanhar. Sim. Eu brinco que eu estou entrando agora nos anos 80. Eu estou lendo muito, assim, muito. Quando eu leio muito, eu fico fixado com determinado autor e não paro de ler. O Raymond Carver, que eu gosto, o americano, e o Eduardo Bollain, que é o chileno, que morreu com, coitado, com 50 anos, em 2003. Muito jovem. E as herdeiras dele, são filhos dele, lançam um livro a cada, sei lá, cada 4 meses, 6 meses. Entendi. Estava na gaveta, um melhor que o outro, pelo menos eu acho. E eu sou muito assim, eu estou nessa época né, mas estou escrevendo muito também. Então é esse ambiente que eu cresci, onde as coisas importantes eram essas, né? A gente, por exemplo, a gente estudava inglês e francês, né? Eu fazia piano, eu toco piano, razoavelmente. Dou pro gasto. Meu tio era pianista profissional, Uhum. além de, ele virou professor de história porque música no Brasil não dá dinheiro, né? Essa que é a grande verdade. E ele acreditou que ser professor de história dava. Não, ele acho que não viu muita alternativa. Mas a história, eu tô falando, mas aos professores de história, eu amo história, mas a gente sabe que infelizmente não existe o reconhecimento necessário ainda, né? Exato, você falou tudo. E isso pesou muito, eu não vou mentir na hora de escolher, né? Falei, olha, agora você veja, agora, tá, tô com 50 e poucos anos, mas agora eu tenho chance de escrever alguma coisa também não acabou o mundo, né? Mas você não fez isso, porque você disse que escreveu Escravos da Insensatez em 2018, Isso, publicou em 2018, isso. né? Você não fez para ganhar vida. Não, bem, quem não espera ser vendido? Lógico, eu gostaria muito, né? E eu tenho o plano secreto, que não é tão secreto assim, senão eu estaria dizendo assim, de escrever depois da aposentadoria. Uhum. São 5, 6 anos, 5 anos e meio que eu tenho para me aposentar. Hoje você ainda atua como promotor? Como juiz federal. Como juiz, tá. Há 26. Eu fiquei 5 anos como promotor, estou há 26 como juiz. Como juiz, ok. E eu tenho esse sonho, né? Falar, nossa, né? Não, eu gosto muito do direito também. Tem alguns livros que eu publiquei junto com alguns outros autores sobre direito, tudo. Mas agora, chegou nessa época, eu falei, não, agora deixa eu pegar só literatura, eu trabalho bem, mantenho em ordem o meu serviço. Sim. E vou atrás da paixão, né? Fazer o que eu gosto. Fazer o que realmente eu gosto. E Escravos da Insensatez, como que você começou a escrever, né? Você disse que fez um primeiro projeto, deu para o seu pai ler, ele não gostou do livro. E aí, como é que esse livro ficou pronto? Esse livro foi muito mais fácil de fazer do que esse segundo que eu fiz. Por quê? Porque são crônicas curtas. Eu não chamei nem de contos. Porque são crônicas, eu pensei assim, porque é mais uma visão de época que eu tenho, tentando contar fatos. A maioria deles são conhecidos. Veja, é como se fosse uma história dos heróis. Mas eu preciso explicar o que eu entendo por herói, né? O herói não é aquele que é herói o dia todo, o tempo todo, né? Parece óbvio isso aí, mas tem gente que exige isso do herói. Não, mas ele fez isso. Vou dar um exemplo, né? A primeira crônica que eu abro o livro fala sobre um feito de Napoleão, um gesto lindo que ele teve voltando de Elba, né? Quando ele está com 500 soldados, 400, e vai enfrentar 7.000 do Luís XVIII, fica todo mundo apavorado. Ele vai andando devagar. Quando chega bem perto dos soldados, ninguém sabia o que estava acontecendo, o que está acontecendo. Ele abre a casaca e fala: vocês querem matar o senhor imperador? Eis-me aqui. Aí todo mundo, viva Napoleão! Então, como é que é o nome da crônica? É o dono dos corações. Porque aquela não era uma batalha de armas. Só ele entendeu o que estava acontecendo ali. Os soldados estavam loucos com a memória boa dos tempos napoleônicos, que eles dominavam a Europa inteira. E aí Napoleão perdeu, mas foi exilado numa ilha pertinho, ali em Elba. Para ele foi moleza fugir, né? Sim. Tanto que depois colocaram ele em Santa Helena, que é a ilha mais distante do mundo, mais que a Ilha da Paz. Não tem nada, ali colocaram umas 20 esquadras inglesas ainda, para segurar um cara de 1,68 m. Então, baixinho, gordinho, você vê que ele era perigoso, né? Sim. Ele fugiu de Elba
e ele encantou os soldados. Porque os soldados, ele apostou, não, os soldados estão com saudade de mim. Tanto que ele se tratou, falou, se vocês querem matar o seu imperador, sou eu, eis-me aqui. Ele tinha dito, ele tinha feito uma promessa para os 500, dizendo o seguinte, olha, eu vou chegar em Paris, mas eu não vou pisar em Paris. Eu não entendi por quê. Não, e ele não pisou. Ele foi carregar nos ombros da população quando ele chegou, até o Palácio Eliseu, que era chefe do governo. Então, assim, eu dei esse exemplo, por quê? Porque Napoleão, lógico, é uma figura controvertidíssima. Você vai em Londres, né? Tudo nossa, eles chamam de o demônio. Os ingleses detestam mesmo. Tem suas razões, né? Aliás, só um passando, uma coisinha sobre os ingleses que eu notei. Eu acho que eles acabam passando recibo, sabe? Foi tudo lá diz respeito à vitória deles sobre Napoleão. A Trafalgar Square, a batalha que eles ganharam Napoleão na Waterloo, não sei o que, tudo bem. Eles odeiam, mas acabam enaltecendo. Ela acaba lembrando dele o tempo todo. Só ele que importa. Você vai hoje na abadia de Westminster, tem 3 guerreiros, chamam os 3 guerreiros que estão lá, né? Que é Lord Nelson, que ganhou Trafalgar, o Duque Wellington, que ganhou Waterloo, e o Winston Churchill, que ganhou a Segunda Guerra. Então eles colocam no mesmo pé, assim, os sujeitos que ganharam Napoleão são os maiores para eles. Endeusados. Tão bons quanto o Winston Churchill. Pelo amor de Deus, né? E o Winston Churchill, são 3 só que eles admitem. Só esses 3. Eles abriram uma exceção pro Churchill. Mas eles os 2 já estavam lá, né? Junto com a realeza, enterrados junto com a realeza. Considerado, os ingleses consideram muito uma coisa. Sim. E qualquer rua que você vê tem alguma menção. Eu falei, poxa vida, você vai para Paris e não encontra isso, né? Em Paris, parece que eles lembram menos de Napoleão do que os ingleses. Sim. E Napoleão foi uma figura controvertida. Há gente que diga que quando ele invadiu a Itália, foi um pouquinho antes disso aí, da ida dele para Elba, ele, vamos dizer, revolveu a história e reinstituiu a escravidão lá. Não são relatos muito seguros. Mas assim, ele era uma pessoa impiedosa, uma pessoa cruel. Posso pedir para você ler essa crônica para a gente? É fácil de achar? Fácil, é a primeira, claro. Ah, ótimo. Vamos A lá. gente vai ler mais, tá? Durante a entrevista, mas aí a gente abre com essa. Eu gosto de ler. Olha, meu óculos acabou de quebrar, meu Deus do céu. Dá para ler? Dá sim. Então tá Vou bom. só dar uma encaixadinha aqui. Maravilha. Posso ler a poesia que começa Por o livro antes? Claro. Eu tenho como imagem muito forte a Vitória Samothrace, que é aquela escultura que fica no Louvre, e que ela, ao contrário de todas as outras obras do Louvre, ela fica na escada. Eu não sabia disso. Ninguém me contou, nem minha avó. Então eu estava subindo uma escada, assim, de repente eu olho, é um negócio assim, de 5 metros. Assim. Essa imagem. Essa imagem, né? Aí eu fiz uma poesia em homenagem à Vitória Samothrace, que é uma poesia em nome da cultura, né? Louvando, né? Sim. Vitória que vem dos céus, triunfo alado do Egeu. Eu venho devagar, com cautela, conhecer-te. É que seu movimento é suave, mas corta os ares como uma faca, eu sei. Mas se o seu bater de asa vazar os séculos, protegendo os homens, pouco me importa. Cada um há de proteger aqueles que o destino escolheu. Você protege os seus, eu os meus. Samothrace, prazer. Meu nome é Deus. Bem bonito. De sua autoria? É. Que você fez inspirado nessa obra de Eu fiz arte. para abertura. Fiz para abertura. Legal. Para abertura. O novo também, eu não resisti, coloquei uma poesia no começo. Tá? Tem o novo que você disse que vai lançar uma nova edição desse? Não, também vou botar um outro poema. Mas, eu também, em todos os 2. Tá certo. Posso ler então, O Dono dos Corações? Caía a tarde em Louvre e o inevitável dava as caras. O encontro das 600 pessoas que acompanhavam Napoleão desde Elba e o exército de 6.000 soldados do 5º Batalhão Francês, mandados por Luís XVIII. Estou com o Sire. Como estarei para sempre. Mas não escondo o quase mal-estar generalizado entre nós. Qual o destino de nossa batalha, se não o fracasso? Ou o Sire acha que cada um de nós abaterá 10 oponentes antes de cair? Que hora ele nos mandará abrir fogo e morrer? Nesse momento, o Sire exibe uma assombrosa calma, distoante, de forma completa, com a realidade que o rodeia. Sua paz de espírito nos espanta a todos. Napoleão, como de hábito, sempre surpreende. Sempre enxerga as coisas de uma forma diferente do restante da humanidade. Sua serenidade é absoluta. Não há um só traço de apreensão, mínima que seja. Para desconcertar ainda mais seus seguidores,
Ele exibe essa placidez com aquele ar de superioridade de sempre e com uma ponta de disfarçável regozijo. Ouso dizer que o faz quase com felicidade. Daí que todos nós estejamos com sensações ambíguas. E não por outro motivo que tínhamos um quase mal-estar, como disse. Ele só não era total porque a presença serena do imperador nos atirava, vez ou outra, para fora dos lindes do pensamento racional e nos turvava a vista, embora não escondesse por completo de uma realidade brutal a vitória de uns mal armados corsos e franceses sobre o regimento inteiro do exército francês era impossível. Restava apenas saber qual o conceito do imperador de impossível. E esta crença quase mística na capacidade de Napoleão que nos sustentava. Mas tudo tem um limite. Quando chegamos a menos de 1000 metros das tropas francesas, de súbito se apossou de nós um sentimento forte de que iríamos morrer. Mas, um milésimo de segundo antes que alguém fizesse a menção a parar o avanço, o próprio Sírio fez. Parem e abaixem as armas, disse. Como ele conseguia saber qual o exato momento em que a crença seria superada pelo medo da morte? E ainda por cima intervir nesse exato momento? Nunca saberei. Depois do que aconteceu em Lofrey, conversei com vários de nossos companheiros, e todos, como eu, estavam assombrados com isso. Como o Ciri soube avançar passo a passo as tropas, e como ele teve a perfeita ciência sobre o momento preciso em que o terror se instalaria em nossos corações para intervir, imediatamente antes, surpreendendo, mais uma vez, a todos. Como conhecer assim? Tanto o conhecedor dos homens, a ponto de escutá-los minuto a minuto, a ponto de, antecipando-se, dominar-lhes contra o próprio instinto de viver? Por um segundo me vem à mente um pensamento bizarro. Será que o Ciri sabe ler o coração de todos os homens? O que aconteceria a seguir mostraria que minha tese estava longe de ser extravagante. Voltando à realidade, eis que baixamos as armas, como ordenado. Feito isso, vimos, atônitos, que Napoleão desce de seu cavalo e caminha rumo à tropa de Luís XVIII, sozinho. Depois de uma surpresa, da qual mal nos recuperamos, outra surpresa do imperador, maior, muito maior que a primeira. Meu Deus, o imperador vai negociar sozinho com o inimigo? Daí em diante já temos a certeza de que presenciaremos um momento histórico, que restará para a eternidade. O próprio imperador, a pé, só e desarmado, vai negociar, sabe-se lá o quê? Com o 5º Batalhão. Na verdade, ele não ia negociar. Napoleão só negociava com príncipes. Se vocês querem matar seu imperador, aqui estou. Dito isso, abre a casaca e, ao invés de tiro, recebe a euforia da tropa pela volta de seu Ciri. Viva o imperador ouvia-se por todos os lados. Ele tomara um regimento inteiro para si, com uma frase. Coisas desse tipo ocorreram, dizem os historiadores, mas remontam aos Césares, Alexandre. No entanto, os relatos dos guerreiros da antiguidade guardam a suspeita do exagero dos contadores, pois nunca mais se viu nada sequer semelhante a esses feitos de grandeza suprema. Até o dia de hoje. Em todos aqueles segundos, impressionava a limpidez e a calma da voz de Napoleão, que derivava da consciência aguda que tinha de seu poder. Talvez uma ligeira, sutil alteração de tom transparecesse essa consciência absoluta de uma autoridade incontrastável. Da laringe imperial, as palavras deslizaram ao mesmo tempo suaves, carinhosas, mornas, doces e, inacreditavelmente, dotadas de um poder irreprimível, irresistível. De dentro de uma hipnose coletiva, me vi subitamente partícipe de uma catarse, de uma euforia, um toverlinho de emoções que no seu rodopiar de êxtase apontava o caminho da multidão entorpecida rumo ao coração da França. 2000 anos aguardamos que a grandeza nos visite. Hoje é o seu dia. E eu estou aqui para vê-la, ladeado de amigos e inimigos que somam quase 7.000 testemunhas. Essa batalha, na verdade, já estava ganha. Com seu olhar de águia, o Ciro já enxergou o desfecho, muito antes dele ocorrer. Acima de tudo, Napoleão sabia que aquela não era uma batalha entre bazucas, entre regimentos. Aquela batalha era a peroculação dos franceses. E o imperador já era o dono absoluto de todos eles. Nenhuma briga, nenhum disparo. As palavras do ser amado bastam para quem ama. Muito bem. Essa é a coisinha da volta de Napoleão, que é um fato que ocorreu com 7.000 testemunhas, é razoável, né? É um fato histórico. Eu ia te perguntar. Então, a história conta de fato que ele tinha essa confiança e que ele ganhava batalhas com as palavras. Muitas vezes. Agora, veja, esse caso é lógico que tem a parte da literatura, você Sim. dá a sua visão. Né? Eu contei, mas isso aí me foi contado pela minha avó, está nos livros. Ela garanto para você que ela contava muito melhor que eu. Né? E Regia Lena, um aluno dela uma vez falou para mim, a última geração de alunos dela está viva.
pessoal que tem 70 e poucos anos e tal. Aqui de Junho. Lá em Lorena, desculpa. Lorena? Lorena, Vale Paraíba. E ele brincava assim, a sua avó falava que o navio balançava, a gente ficava enjoado, né? Porque ela tinha um poder de tornar concreto aquilo que ela narrava, né? E Sim, botar você dentro tanto que o meu supremo desejo de literatura é isso. Cada projeto literário tem o seu sim. quê, né? Eu, particularmente, tenho essa pretensão, vamos chamar assim. Eu vou ser pretencioso. Eu queria fazer isso. Poxa vida, eu queria muito colocar as pessoas, especialmente no século XIX. De todos os séculos é o que eu acho mais interessante. Porque no século XIX, nós tínhamos índices muito iguais, ou muito parecidos com a Idade Média, de morte, de falta de esgoto, de falta de segurança. Em 100 anos, o mundo mudou mais do que em 4 Sim, mil, 2 mil. muito recente, né? E o século XIX, eu me lembro agora de um texto que eu li sobre literatura, do Antônio Cândido, que ele fala, ele falando isso em 1988, nós somos a primeira geração que, em tese, poderia satisfazer o sonho dos utópicos do século XVIII, XIX. Ou seja, que tivesse comida para todo mundo, tivesse a paz universal. Porque agora, com a tecnologia, nós somos capazes disso. E o pior é que é verdade, dá para alimentar o mundo todo com a tecnologia que tem. Sim, O que estraga é a concentração de renda. Bem, isso está dizendo o Antônio Cândido, eu concordo com ele. Mas ele quis frisar o seguinte, falou, agora, ele falou, é um pouco mais triste. Porque até então pensava-se que os utópicos eram uns bobos, porque utópicos eram, né? Mas não, eles tinham razão numa coisa. Uma hora a tecnologia, eles chamavam de o gênio humano. Fala isso como quiser, né? O gênio humano, ou a tecnologia. Uma hora vão se encontrar os mecanismos para satisfazer a fome de todo mundo. E ninguém acreditava. E o pior é que hoje existe. Tecnicamente, dá para seria todo possível. ser humano passar a noite sem fome. Qualquer deles, dos 8 bilhões que nós temos. Isso é fato. O problema é a concentração de renda, Sim. né? O Antônio Cândido reclamando disso. É um texto muito bonito que ele fala, inclusive, que a literatura deveria ser acessível a essas pessoas, que é um preconceito em tentar passar a literatura para as pessoas. Olha, a literatura é ler, você não precisa passar o livro, né? Eu concordo com ele, eu noto muita má vontade com a literatura, assim, muito menosprezo pelo que ela traz coisas maravilhosas. Você encontra esse menosprezo por parte de quem, assim, na sua Da visão? sociedade brasileira, especialmente a elite brasileira, classe média alta e alta, né? A gente conhece, estava conversando com o professor Itamar Vieira Júnior, eu fiz um curso com ele, e ele me contou que ele conhece gente que aluga songbooks de 10 minutos com resumo dos livros, para depois chegar em roda de conversa e falar, o Shakespeare falava não sei o quê. É uma coisa ridícula. Sim. Assim, a cultura como ostentação, né? É. Até isso estão tornando ostentação. É isso que eu ia te perguntar. Às vezes, você acredita que esse desprezo que aconteça por parte das elites com a literatura não seja em si um desprezo, mas um entendimento do poder que a literatura tem e por isso eles guardam para si, talvez até esse falso conhecimento, essa falsa ideia de que, olha, eu conheço, eu li, eu sei, e você que não conhece não faz parte do grupo que eu faço? Eu acho que você tem razão numa certa medida. O que o Antônio Cândido fala, que eu concordo, é o seguinte: tem a elite, né? A elite, que aqui no Brasil sempre foi branca, a classe média alta é a elite, né? A qual eu pertenço, aliás. Mas tá ali. Assim, a maioria esmagadora deles não liga a mínima para a cultura, para a arte, para livros, para músicas boas. E são aqueles que ficam criticando as pessoas de baixa renda, porque gostam, sei lá, da música deles, que eles gostam, sabe? Tanto faz, se é forró, sertanejo. São justamente essas pessoas que não estão nem aí para a cultura. Mas talvez existe, aí eu te dou razão, dentro da elite existe realmente o pessoal que é culto. Sim, claro que existe. Nós não somos um país de mentecatos. Existe gente culta. E eu acho que dentro dessas pessoas, no fundo, existe uma prisão de conteúdo, assim, vamos chamar um represamento, né? Eu concordo Porque com você. parece que a gente às vezes fala, da cultura como se ela fosse algumas marcas de luxo, né, vou dar um Sim. exemplo aqui de alguma marca de luxo que lança uma coleção de bolsas caríssimas que a população, grande parte da população, não tem acesso, e aí quando essa coleção outra coleção vai ser lançada, eles queimam os produtos restantes dessa coleção para não diminuir o preço, não tornar seus produtos populares, porque eles têm ali um valor agregado, por conta do público que consome, que é um público muito escasso, um público muito pequeno, né.
algumas pessoas talvez façam isso com a literatura e com a cultura, como Eu achei perfeita a sua ligação aí, gostei muito da queima porque ocorre muito isso. Existe, a gente se acha dona da cultura, sim, e são pessoas cultas, mas são egoístas, né? Né, eles não acreditam em cultura das massas. O que se falava, o de correto, o próprio Sérgio Buarque de Holanda falava nisso, mas especialmente, volta ao Antônio Cândido, o que é literatura? Ora, a gente não passa 24 horas, nós todos aqui, nós presentes, sem fabular alguma coisa. O que é fabular? É pensar alguma fantasia acordada. Pode prestar atenção, é difícil um dia que você não esteja parado que você não pense, nossa, e se esse aqui fosse. Isso é literatura. A sim, literatura não é só você botar no papel. Existe a literatura de cordel, que é maravilhosa. Existe a cultura oral também, embora eu valorize demais o livro. Mas veja, isso aí realmente é represado. Eu sim, achei a analogia com as bolsas que são queimadas absurdo, né? Mas é exatamente para isso, né? Para tornar raro, o critério da raridade, né? sim, E são os donos da cultura. Não abrimos para vocês. Não é para vocês. Vocês não vão entender. Não, entendem-se. E são citados vários estudos nesse texto, né, falando de cultura para populares, na década de 40, 50, vários estudiosos que foram a campo e começaram a ler trechos de Tolstói, textos de Ernest Hemingway, e a plateia ficou fascinada. Onde eu acho isso? Perguntavam. Pessoas humildes. Por que elas não vão gostar de literatura? Lógico que vão, é só saber o sim. modo como se mostra. Né? Aqui no Brasil, o que se faz? Pega-se a população, maioria de baixíssima renda, a escola é pública, o que se joga na mão delas? E agora vão bater muito em mim depois disso, mas eu vou falar que eu não aguento. Botam na mão delas José de Alencar e Machado de Assis. Machado de Assis é um gênio, ninguém discute. Mas assim, para uma criança, pelo amor de Deus, né? Não é. Você tinha que dar Monteiro Lobato. Eu tenho um roteirinho até que eu sigo, para quem me pergunta, né? Ó, Monteiro Lobato, Júlio Verne, depois Simenon, e vai aos poucos, né? Pegando uma leitura mais fácil, mais digerível. A leitura do Machado é que é chata. Para quem não está muito acostumado em leitura, ela é árdua. Você vai pedir para uma criança ler um negócio desse aí, ó, mesmo um adolescente, vou mais longe. Isso é um tiro na água. Por isso que não vai para frente. José, Você pega uma criança que já teve dificuldade, vem da rede pública, que é uma rede complicada. Às vezes tem até falta de professor, falta de qualificação dos professores. Aí vai lá, a criança já está estudando com dificuldade, chega descalço para aula. Aí você pega um livro de um autor do século XIX para dar para ela. Vamos e venhamos, né? Pelo menos século XX, né? é, Veja, e eu não estou falando aqui que toda obra do século XIX é datada. Os russos continuam grandes. Guerra e Paz talvez seja o melhor livro já escrito. Irmãos Karamazov, também, que eu gosto muito. São livros atuais. O sujeito conseguiu fazer aquilo no século XIX e você lê hoje, você acha aquilo uma coisa pertinente. uhum. Agora, José de Alencar não é pertinente. Vocês me desculpem. Ele tem um livro chamado As Minas de Prata. Eu falei, não, eu vou ler isso aí. Eu juro, eu tomei de. Eu vi, era uma negócio tão chata, mas tão chata. Eu falei, eu li até o final, mas olha, se eu fizer isso de novo, eu paro de ler, porque eu mesmo desanimo. Se for um adolescente, então, que pega esse livro pela primeira vez, desencanta da leitura. São outras estruturas frasais. Era outro mundo. Era a época que era bonito florear, colocar, né? Que nem essas coisas de direito que a gente vê. Destarte, entre mentes, o rurícola, em vez de falar o trabalhador, o rurícola. Então, os valores eram outros, os valores literários eram outros. Então, na época, podia ser muito bom. Coitado de Alencar está se levantando da tumba contra mim. Mas hoje não serve. Não dá para pedir para a criança ler isso aí. E não dá para fazer patriotada também. Então, eu acho que a literatura, a arte é universal. Nós temos uma boa literatura? Temos. Mas, poxa vida, quando você chega, vê um Júlio Verne, que é um autor francês, infanto-juvenil, que escreve que é uma delícia. Eu gosto de ler hoje. Deu exemplo do Júlio Verne, existem outros. Né? Você pega aqueles autores de mistério, por exemplo. Pessoal, eu lembro do meu pai. Meu pai era uma pessoa crítica, né? Ele queria que eu lesse livros de relevância. E eu ficava lendo Agatha Christie, eu ficava meio assim, né? Adorava. Até hoje eu gosto da Agatha Christie. E ele atingia com as palavras, sabe? Ele passou, aí um dia ele me viu, passou, viu? É? Vai virar um intelectual, hein? Prossiga. Pô, tá lendo Agatha Christie, tá louco de bom. Poxa vida, tá lendo alguma coisa. É uma história. Não é? Lógico, não é um clássico. Né? O Simenon é um autor de mistério e é um clássico, escreve bem. Ele tem tudo. Sim. Ele é fácil, ele escreve bem, a história é uma trama fantástica, tanto quanto ou melhor que a Agatha Christie, e ninguém conhece porque ninguém divulga. Mas talvez esse comentário que você falou agora, né, sobre o seu pai, seja
mais ou menos a mesma história que você citou agora no primeiro bloco, que é sobre não reconhecer a cultura do outro. Então, Do outro. essa música não faz parte da cultura. É o funk, é o samba, é o forró, não faz parte da cultura. Esse autor não é um clássico, então não é tão importante. O que você acha, como autor, que falta para incentivar a leitura e a cultura de um modo geral no nosso país? Bem, primeiro mudar a grade, né? Primeiro de tudo, mudar a grade. Tirar esses livros completamente. Colocar livros de fácil entendimento. Monteiro Lobato é fácil de entender. Nossa, uma leitura deliciosa, né? Existem outros, Adélia Prado, existem vários outros autores infanto-juvenis de qualidade, fáceis de ler. Enfim, a primeira coisa é isso. Agora, as outras coisas são mais difíceis, né? Seriam qualificar melhor os professores, aí falta verba. Infelizmente aconteceu com os professores, eu entendo assim, mas eu não estou sozinho. Aconteceu o seguinte, o número se tornou tão grande que quando tem um aumento de R$ 1, é um aumento de milhões, né? Sim. Então, a disseminação, a necessidade de professores existiu, não estou dizendo que não. Mas o fato deles serem muitos prejudica muito eles enquanto categoria, o que é muito triste. Porque você vai, por exemplo, na França, quem estava falando um dia desse que eu vi? Está falando, estava não esqueci, ao início, algum lugar assim, na Côte d'Azur, lá na costa da França. E disse que é assim, o médico, professor e Deus. Essa foi a frase que eu vi. Saiu no jornal, não sei se foi no Estado ou na Folha, mas é assim. É um brasileiro contando como é que é o dia a dia dele ali, e é assim, o cara fala que é professor, todo mundo, professor. Tem uma reverência. É uma reverência. E é sabido que no Japão eles ganham igual os juízes, os administradores de elite, eles ganham igual. Eu sou totalmente a favor. Mas é De um uma reconhecimento da profissão, né? É um reconhecimento para começar bem. Eu acho que isso acontece, claro, a gente está falando de cultura, então a profissão professor é a mais interessante de ser citada, mas eu acho que isso aconteceu com outras profissões, né? A minha, jornalismo, foi uma dessas, e o direito também, eu acho que eu ouso dizer que tem essa leva aí de muitos advogados e que aí talvez falte uma especialização, uma melhor preparação por parte de todos. Agora, continuando falando sobre cultura, fala um pouquinho sobre esse novo projeto que você tem. Obrigado, Igor. Então, eu sou fanático por essa visão de imersão, né? Tentar colocar o leitor lá. Porque eu me sinto, né? Esse livro se passa em Paraty. Por que Paraty? Porque quando criança, eu fui muitas vezes, meu pai tinha costume, minha avó me levou uma vez em Paraty. Então, assim, eu fui muitas vezes a Paraty. A última vez que eu contei foram 9. Agora, esse último curso foi que o Itamar foi lá. Foi lá. Eu fui lá de novo. Então, o que acontece? Paraty, penso, é uma coisa que está meio no meu inconsciente. Quando eu fui bolar uma história, assim, foi automático. Já se passava nas ruas de Paraty, assim, e era século XIX. E essa passagem que eu estou fazendo é uma passagem bem complicada, que é de escrever crônicas, contos para um romance. É bem complicado, porque é totalmente diferente de tudo Sim. isso, né? Você pode, por exemplo, pegar uma crônica, um conto, e você tem até liberdade de colocar algumas frases de efeito, alguma coisa, mas em um romance, eu, pelo menos, defendo que isso não seja necessário, ou até seja ruim. O que é importante no romance, a meu ver? Ser legível, ser lido pela população. Então, eu quero escrever uma coisa que as pessoas vão ler e vão entender. E vai ser uma história. Tá? Por que eu falo que é uma história? Eu não estou metendo pau, não, mas é um fato que hoje em dia a literatura se dividiu. E 90% da literatura hoje é literatura subjetiva. Eu estou lá aqui um dia, estava me filmando, aí eu li um gato passando no muro, e fiquei refletindo sobre a condição do ser humano. Enfim, a literatura subjetiva, ou seja, com literatura subjetiva, talvez eu tenha exagerado no exemplo, mas eu estou querendo dizer o seguinte, aquilo que não é trama, há um grande descuido com trama, enredo. Eu quis fazer uma história com enredo. Tem uma história objetiva. Eu não fico só fico pensando na cabeça, o que vai na cabeça. Tem um pouquinho disso aí. Sempre Divagando. Divagando longamente. Não. Eu acho o seguinte, está faltando hoje, né, são pessoas que contem uma história bem contada. E o que é bem contado? Que as pessoas leiam e gostam de uma trama bem contada. Você fala, nossa, é simples. Ser simples é a coisa mais difícil do mundo. Sim. A gente vê, né? Eu tenho que me livrar desses dois, vamos chamar de pesos, é muita coisa, mas desses dois jargões. Primeiro, o familiar. Eu já falava-se muito difícil em casa.
Aí depois eu fui para o direito. O direito, então, é incognoscível, né? Você vê algumas coisas que saem do Supremo, alguém pergunta para mim e fala, calma, deixa eu ler de Deixa eu novo, traduzir. deixa eu traduzir, parece outra língua. Então, eu para escrever esse livro, eu tenho me esforçado muito para me despir dessas duas camadas, do que eu herdei, esse palavrório, que é ser simples, simples, a simplicidade como valor. Porque as pessoas apreciam uma boa história. Olha, Sim. é uma história, eu li, tinha um autor que eu gosto muito, o Somerset Maugham, ele era um médico inglês, fabuloso, e ele nunca foi cogitado para o Nobel, e diziam que na academia sueca falavam o seguinte, sabe o que é o problema? Ele conta história bem demais. Não dá, né? Tava querendo dizer assim, ele não tinha aqueles monólogos interior, do interior da Virginia Woolf, do James Joyce. O Somerset Maugham, assim, tem um livro dele maravilhoso, se vocês puderem ler um dia, chama-se História dos Mares do Sul. É uma coisa que você pega, é fácil, é divertido, são histórias legais. É simples, ele faz como uma avó faria para um neto. Na minha avó, conta uma história, o neto não entende, não gosta. Então, só que é um adulto. É isso que ele faz. E eu acho isso um grande feito do Somerset Maugham, William Somerset Maugham. E é isso que você está tentando fazer. Ele é um exemplo para mim. É um exemplo para mim. A Academia Sueca achava um absurdo. Como quem diz assim, poxa vida, ele não tem nenhum monólogo interior. Ele você pega umas 3 páginas seguidas, parágrafo do James Joyce, 3, 4 folhas seguidas, e seguidas de onomatopeias. Ah, lululu, lá, lá, lá. Ah, sabe? Eu acho o James Joyce um gênio, tudo bem. Mas está um pouquinho fora do meu alcance. Mas acaba ficando cansativo. Fica cansativo. Esse seu livro, ele tem já um nome? Tem, é o Anteparo. Eu tenho, para dar nomes, cada um tem seu sistema, né? Eu adotei outra pessoa que ninguém gosta, não é ninguém gosta, ninguém desse circuito cultural, estrito, né? Dessa panelinha. Ninguém gosta é o Paulo Coelho. E eu acho, contra tudo e contra todos, eu acho que o Paulo Coelho escreve bem sim. Eu acho, talvez não seja, mas olha, você vê, o Alquimista vendeu o quê? Não sei se foram 2 ou 3 milhões. Ninguém vende 3 milhões de exemplares, uma coisa ruim. Foi o livro, meu primeiro livro, inclusive, que eu li, só que em versão infantil e que me fez interessar por literatura, O Alquimista. Você vê? Olha só. Porque era fácil de ler. Eu acho um feito, porque ele contou uma história, contou bem uma história, milhões de pessoas leram. Né? Por isso, nossa, eu acho até legal a Academia Brasileira de Letras se curvar e botar ele numa cadeira. Mas essa elite continua de mal com ele. Ele é Paul the Rabbit, eles inventam brincadeiras. Eu sei que eu frequento esses lugares também, mas eu brigo, viu, quando faço as coisas. Eu deixo a minha opinião lá, mas eu frequento alguns desses círculos pequenos. E o Paulo Coelho me ensinou uma coisa: se você ficar pensando muito no nome, é porque ele não vem do seu inconsciente. Você, deixa eu pensar, mas não, João fica melhor, não, Paulo fica melhor, não. Então, por exemplo, essa fala não é que não seja uma fala, é uma fala importante que tem no livro. É quando um padre se encontra com um personagem lá e elogia ele, fala, você é a pessoa que sustenta essa igreja, você é como o anteparo de Deus. Eu peguei isso e falei, não, é o anteparo. É o anteparo. E a história, esse personagem é um dos personagens principais, talvez o principal. Então, aí eu falei, vai ser o nome do livro, ponto. E o nome dos personagens é a mesma coisa. Me veio a cabeça, não me pergunte por quê. Mas veio. O protagonista se chama Davi Gottard. Gottard. Assim, se alguém perguntar para mim, onde você tirou esse nome? Eu não sei. Mas foi o primeiro que eu vi. Lógico, a não sei se seja uma coisa feia, imoral, mas essas coisas não costumo ver na minha cabeça. Veio esse nome. E eu coloquei. Eu falei, vou fazer que nem o Paulo Coelho, não vou ficar meio, ai meu Deus, procurando por nomes. Quem sabe, se eu lembro deles, é porque eles são mais caros para mim. Deve ser, né? Pode ser. E quando ele vai ser lançado? Então, eu tô com a expectativa para fevereiro, março. Em breve, então, em breve. A gente já está chegando no fim do ano. E além desse livro, claro que você ainda vai lançar, quem quiser, por exemplo, encontrar os escravos da insensatez, como é que faz? Ele, na verdade, a edição foi esgotada, né? Mas eu devo reeditar em breve. Isso eu pretendo fazer até o final do ano. É mais rápido que o outro. Né? E ele foi lançado por qual editora? Ele é pela editora Prismas. Né? Prismas. Agora tô vendo que editora que eu relançarei, mas eu já tenho 2 propostas já. Não tem versão digital? Não tem versão digital. Mas você está nas redes sociais? Tô. Quer deixar suas redes pra gente? Eu queria sim, por favor. Meu Instagram meu nome, ao contrário, Leonel José Eduardo. Leonel emendado. Leonel José Eduardo, tudo junto. Tudo junto. Leonel. Porque por ali eu imagino que você vai publicar quando o outro livro vai ser lançado, quando vai ter uma nova impressão. Sim, eu vou atualizar, prometo.
né? Com Muito bom. certeza. Tá? Antes da gente finalizar, posso pedir para você ler mais uma crônica? Claro, mas é claro, evidente. Por favor, aí você escolhe. Bem, eu vou ler uma crônica. Muita gente me questionou isso aí, falou, nossa, mas não existem heróis brasileiros? Eu falo, tem muitos. O problema só é que eles não são conhecidos. Sim. Tá? E tem o Tiradentes, claro. E existem vários outros personagens que, a meu ver, esse é um deles, já adianto, que deveriam ter uma estátua de ouro na frente, assim, de lugares públicos. Por que a estátua? Eu estou falando estátua. Tem até uma polêmica hoje em dia de estátua de pessoas que foram escravocratas, que estão retirando. Eu acho até razoável. Mas por que a estátua é importante? Eu imagino o menino, a menina com o pai, a mãe. O que é isso? Quem que é esse? Esse aí eu vou te contar quem é. Esse aí é um sujeito que, quando os militares pressionaram para ele votar de determinar um jeito como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele arremessou a toga dele no meio do plenário do Supremo Tribunal Federal, pediu exoneração e morreu pobre na miséria, no fim das casas do filho. Esse homem, né? Adalto Lúcio Cardoso. E todo mundo reclama, né? Até o ministro Gilmar Mendes reclamou. Essa história de teatral, o Gilmar é contra qualquer romantismo, né? Eu não, eu sou a favor. E eu acho que esse gesto, se ele fez isso, aquilo lá teatralmente, de propósito, que seja. Foi um gesto muito bonito. Porque são 11, né? Ele era o último a votar, era o mais antigo. Então todos votaram a favor da censura. A lei que reinstituía a censura. Tudo era censurado. Aí chegou na vez dele, ele falou que era um absurdo, que aquilo não existia numa civilização razoável, ocidental, aquilo não estava mais uma república. Os militares e o pessoal do MDB, na época MDB, que era oposição, ficou pressionando, a oposição pressionou para ele votar, falando, deixa, já que vai ser 10, vota 11-0. Não, foi 10-1. Aí ele fez um discurso inflamado e no final ele perdeu a paciência, arrancou a toga, né? A Beck jogou no plenário e foi embora. E pediu exoneração. O gesto dele foi, estou pedindo exoneração. E foi lindo, né? Sim. Foi lindo, porque é muito fácil se dizer corajoso quando você é maior, quando você é o dono do torrada quente, né? O dono do poder. O Trump fala, é assim, muito fácil. Com 250 ogivas nucleares, é fácil falar grosso, né? Agora, quero ver um homem sozinho contra o regime, como Adalto. Aí você vê, essa história que eu vou contar aqui, Boa, tá? ótimo. É curtinha. Chegou resoluto, firme, e mal cumprimentou o funcionário do cerimonial, a quem dedicava sempre atenção. Já passava das 13 horas, e o ministro Adalto Lúcio Cardoso, do STF, fez pouco dos homens em seu caminho e da artrose que carregava nas juntas. Iria julgar ação de suma gravidade. Em janeiro do ano anterior, o governo Médici tinha concebido um filho muito feio, um decreto-lei que trouxe para o ordenamento brasileiro a censura prévia. A oposição até tentou se mexer contra o absurdo. Depois de bater com a cara na porta do Procurador-Geral da República, então, ingressou com uma reclamação no Supremo, pedindo que o Procurador-Geral da República trouxesse ao plenário o pedido de declaração da inconstitucionalidade desses artigos, que carregavam a censura prévia. Esta reclamação, esse é o nome jurídico desse recurso, que Adalto e seus pares julgariam hoje. Era a pauta do dia, só isso. Assim como os outros ministros, não iria conversar com os deputados do MDB, que queriam convencê-los que a censura grave e total que trazia o decreto-lei. Era inócua a tentativa. Não iriam demover a maioria do medo de desagradar o governo militar, que mandara inúmeros recados sobre sua posição pela aprovação da constitucionalidade do decreto. Adalto não negava também que as ameaças veladas o deixaram em estado muito próximo do que costumamos chamar de fúria. Ele era livre, e sempre o seria, não importava o preço. O medo era um relativo desconhecido de Adalto. Relativo porque eu sentia, várias vezes, mas em seus pares, e nessas ocasiões, mais de uma vez, sentiu vontade de vomitar. Andando em direção ao plenário, ao ver todas as cabeças baixas, começou a sentir o peso da toga que usava. Não era só o peso da pressão, sentiu o peso da vergonha. Cada centímetro daquele pano preto agora parecia podre a Adalto, pano indigno que não merecia seus ombros. Na sessão, após seus colegas se acovardarem diante dos militares e concordarem com eles como ovelhas, Adalto resolve, num ato só, mostrar como um pano preto pode ensinar às gerações que vêm o quanto de armamento pode não ter o homem mais valente da República. O quanto de brio pode ser concentrado num pedaço de seda largada.
deu o único voto vencido, retumbante daquela tarde, e carimbou seu passaporte para a Galeria dos Heróis. Nasceu aí um parâmetro invencível de juiz, o maior deles. Adalto Lúcio Cardoso, após votar, em quase delírio de indignação, arranca a toga de si, amassa em suas mãos e joga em direção ao centro do plenário, arremessando ao ar a eternidade. Pediu logo em seguida exoneração do cargo de ministro do STF. Vai, Adalto, redimas com sua fúria incontrolável a vergonha de nosso medo palpável. Faças pouco de nossos temores serviço, lançando aos ares a capa que, voando, esgota as ambições viris. Uma capa ao vento, suspensa no ar, no território dos mitos. Um manto negro que voará para sempre, para além do que a lenda prediz, que simbolizar, para aqueles que calam, a honra daquele que sempre diz. Muito bem, muito bonito. Assim, eu agradeço a sua participação, agradeço também todas as suas falas. Muito obrigado, foi uma grande alegria. Prazer. E se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhá-lo completo no nosso canal do YouTube, Rede Alesp. A gente vai ficando por aqui, mas nos encontramos na programação. Até mais!